nome é Iris, eu sou do Rio. Eu acho que sou a única carioca aqui, né? Elaine, eu te conheci ano passado. Eu sou enfermeira, trabalho no Instituto Nacional do Câncer e na UFRJ. E eu estava de plantão. E conversando com uma amiga, contando tudo que tinha me acontecido entre 2010, 2013 e 2020, ela falou assim, olha, eu tô toda arrepiada, você é uma co-criadora. E eu falei, o quê? Eu nunca tinha ouvido falar. Ela falou assim, você precisa conhecer a Elaine Ourives. Vou falar as palavras dela, tá, mestre? Ela falou assim, essa mulher é pica, ela é isso, ela é aquilo, ela é aquilo outro. E aí ela me passou uma aula que você deu em 2017. E eu entendi 10 anos da minha vida nessa aula sua de 3 horas. Ah, sim, esse vídeo viralizou. Isso, exatamente. Então, assim, eu vim de uma infância muito pobre, eu morava no interior do Rio de Janeiro, a gente vendia ovo, lata de sardinha, enfim. E com 14 anos eu fui para o Rio de Janeiro, meu pai era pastor evangélico, eu fui para o Rio de Janeiro. E eu olhei a UERJ, eu sempre, desde pequena, eu sempre visualizava as coisas, era uma vida muito pobre e eu não queria aquela vida para mim. E com 14 anos eu passei em frente ao UERJ, no ano que a gente foi para o Rio, o UERJ é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E eu olhei assim, e aí eu perguntei para a moça que estava apresentando a cidade, mas o que é isso? Ela falou assim, essa aqui é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E eu falei assim, nossa, no meu íntimo eu falei, eu quero estudar lá, eu vou estudar aí. Só que isso era o sonho, mas qual era a realidade? O coordenador da escola chamando minha mãe, falando que eu e minha irmã éramos muito burras, que a gente não tinha condição de acompanhar a escola. E aí a minha mãe falou assim, não, o que eu preciso fazer para as minhas filhas acompanharem? E ele falou, e com 17 anos, eu e minha irmã passamos para todas as faculdades públicas do Rio de Janeiro, a gente pôde escolher o que fazer. Mas o que isso tudo tem a ver, Iris? Na faculdade, eu sonhava em fazer mestrado, doutorado, ser professora, trabalhar no INCA. Eu sempre amei a oncologia, me especializei na área. E em 2010, esses sonhos todos estavam realizados. Então, foi aquela sensação assim, nossa, dei certo na vida. Eu tinha 3 imóveis, tinha uma farmácia, era casada, tinha uma filha, que na época tinha uns 7 anos. E tinha 3 carros, já estava no doutorado, estava no INCA, como enfermeira concursada, na UFRJ, dando palestras, aulas. Em 2013, qual era a minha situação? Eu tinha perdido tudo, um patrimônio avaliado, na época, cerca de R$1 milhão. Meu marido tinha saído de casa, minha filha mais nova nasceu com uma má formação congênita, que teria que fazer 7 cirurgias. E eu me culpei muito pela má formação dela, porque foi uma gravidez muito difícil. Eu carreguei essa culpa por anos. Quando eu me separo, né, os amigos de igreja abandonam, porque filha de pastor, né, se separando. E aí o meu pai, quando eu mudo de religião, ele fala que eu tô morta para ele. E ele sempre me ajudava com bolsas de alimento. E eu também, nariz em pé, eu falei, então morto não come, então você não quero mais que você traga nada. E eu fiquei com as minhas 2 filhas e teve um dia que eu só tinha miojo e ovo para dar para elas, já concursada, já com 2 empregos públicos, mas com vários empréstimos, devendo a todo mundo, por conta da farmácia. E aí, o armário vazio, eu não tinha o que dar para elas, isso foi um domingo, eu não tinha o que dar para elas na segunda-feira. E tudo isso me acarretou muita raiva, muita vitimização, a culpa dos meus atores, né? E eu comecei a pedir a Deus para eu morrer. E eu falei assim, porque eu vou ficar com as minhas 2 filhas, vão ficar melhor do que sem mim, porque morto não tem dívida, então elas vão ser criadas com a minha mãe e tá tudo certo. Só que passava dia e eu não morria. E aí eu fui e falei assim, pai, então se é assim, então eu preciso sair disso. Então eu preciso que o Senhor me ajude a perdoar. E todos os dias eu acordava e falava, pai, no dia de hoje eu quero amar, eu quero perdoar e eu quero me alegrar. E eu fui perdoando os atores da minha vida. Em 2020, na pandemia, como estava a minha vida depois que eu intuitivamente fiz isso, porque eu não conhecia nada de holococriação, eu não conhecia nada de física quântica, eu não conhecia nada de cocriação, muito menos quem era Elaine Ourives, não conhecia. E aí em 2020, no meio da pandemia, há um detalhe, que depois que eu comecei a perdoar e tudo, eu parei de ver televisão e eu comecei a assistir aqueles programas de decoração que eu amo. E eu dormia, quando eu ia dormir, eu visualizava como que era a minha casa dos sonhos. Eu sempre quis morar no bairro de Vila Isabel, que é próximo ali do Maracanã, a terra de Noel, escola de samba, né, de Vila Isabel. Desde os 14 anos eu queria morar nesse bairro e eu queria uma casa. Eu tinha um desejo como era a minha casa. Minha casa eu queria que tivesse um terraço, eu queria que tivesse uma banheira, eu queria que tivesse um closet. Eu queria ter o meu escritório para eu poder estudar, fazer minhas coisas. Em 2020, no meio da pandemia,
eu tinha apenas 10 mil reais na poupança. Eu recebo uma mensagem de uma imobiliária, resumo da história. 2013 eu estava nessa situação caótica, né? Com a minha filha, com tudo isso. E em 2020 eu consigo comprar a casa dos meus sonhos em Vila Isabel, onde eu vou a pé para o INCA. Eu tenho um relacionamento dos sonhos, sou casada há 9 anos com um homem que era tudo que eu queria, assim, um alegre, brincalhão, totalmente diferente do outro, que é um pai para as minhas filhas. E tudo isso foi possível quando eu amei, perdoei, me alegrei e comecei a ser grata por tudo. E aí só que eu não entendia, eu fiquei 10 anos e falei assim, nossa, mas eu fiz tudo certinho, eu era assim, era assado, por que isso tudo aconteceu comigo? E aí quando eu vi o vídeo da Elaine, a aula de 3 horas, eu entendi tudo, era como se a minha vida tivesse sido aberta, assim, aquele dia eu não descansei. E aí qual foi a grande, quais foram as grandes cocriações depois que eu te conheci ano passado? De cara eu já comecei a consumir todo o seu conteúdo, eu fiz o Holocine. Eu tinha acabado de passar o cartão no mercado no dia que você lançou o Holo 10. E não tinha sido aprovado. Mas eu botei na minha mente, eu vou pagar esse Holo 10 e vai ser. E eu estava de plantão na UFRJ, eu fiquei ali monitorando quando você fosse lançar. E quando eu passei o cartão, passou. E aí eu fiz o Holo 10, fiz o 520, fiz o Power Money, fui ao Co-Criador Milionário. E quando eu cheguei ao Co-Criador Milionário, você estava falando da mentoria, e eu conversando com uma pessoa que eu conheci lá, eu falei, não, a mentoria não é pra mim, eu não tenho como, eu tenho outras coisas, estou aí na questão da casa, dos móveis, enfim. E ela, quando eu contei essa história, ela falou assim, a mentoria é pra você, porque você precisa contar essa história, você precisa reprogramar a mente das pessoas, assim como a Elaine faz, assim como você passou isso tudo, as pessoas precisam saber dessa história. Porque eu passei isso tudo, eu era muito reservada, eu não tinha Face, não tinha Instagram, não tinha nada disso. Eu costumo dizer que eu era professora do mimeógrafo, porque eu deixei até de dar aula na pós da PUC por conta de oncologia, porque era online na época da pandemia. E aí eu fui lá, ela me pegou na mão, literalmente, me levou lá. Eu perguntei à sua filha onde era que a gente fazia, a Julinha, ela, um amor de pessoa, e ela falou, olha, vai lá. E aí eu fui, e aí fiz a inscrição para a mentoria, né, 1000 Hz, eu sou mentoria 1000 Hz. E a partir dali eu não parei mais. No dia que eu te conheci, eu fui fazer o curso com a Amit Gosmani de ativismo quântico. Vou agora em São Roque, em novembro. Fui fazer a pós na PUC em neurociência. Presenteei algumas amigas minhas com o curso seu. E uma história eu faço questão de contar aqui. Vou falar porque ela me autorizou a falar o nome dela, é a Alessandra. Essa minha amiga do INCA é enfermeira. E ela passou por 5 abortos. O sonho dela era ser mãe. Mas ela engravidava e perdia. E quando eu estou no Holo 10, eu começo a aplicar, as pessoas do INCA começam a perceber a mudança na minha vida e eu começo a falar de você. As pacientes do INCA, eu começo a falar de você, elas entram chorando com algumas lesões que eu até mandei para a Jaque, lesões ulceradas, terríveis, que de lá de fora a gente consegue sentir o cheiro dessas mulheres. E elas entram lá chorando, e quando eu passo seus ensinamentos para ela naquela sala de curativos, elas me abraçam, saem dali e voltam um mês que falam, olha, o que você falou para mim fez toda a diferença. Então, mesmo elas, assim, e eu mando todo mundo seguir, né? Mesmo você, no Sul, você tem feito a diferença das pacientes com câncer no Instituto Nacional do Câncer. E isso é incrível. Então, eu falo com elas do medo, eu falo da cocriação que você ensina, falo sobre a cura quântica, falo da forma como você mudou minha vida. E elas entram chorando para internar, com medo, porque vão ter que tirar a mama. Mas quando eu falo tudo isso, eu aplico os conhecimentos que eu tenho com você, elas saem, sabe, me abraçando, sorrindo e falando, olha, eu tô com força. E essa força vem de você. E eu falei assim, não, essa força vem porque eu aprendi com Elaine Orives como eu poderia estar fazendo a diferença na sua vida aqui. Então, mesmo você não sendo enfermeira do Instituto Nacional do Câncer, a sua energia está lá quando eu estou cuidando delas, passando os seus ensinamentos. E aí essa Alessandra, eu começo a passar tudo para ela, e ela fala assim, e ela ia fazer fertilização. Eu falei, amiga, não faça porque você vai perder. Você precisa mudar, você precisa reprogramar. Eu dei para ela aquele curso que você lançou, no final do ano. O Ninja. Ela fez. E aí ela estava com tudo pronto para fazer a fertilização, 50 mil. Ela foi a uma médica endócrina que ela estava procurando no Instagram. E aí essa médica era quântica, endócrina, e ela chegou lá no INCA e falou assim, amiga, a médica falou exatamente o que você falou pra mim. Se eu fizer, eu vou perder. Eu preciso reprogramar minha mente.
E assim ela fez o curso que, no final do ano com você. E hoje, ontem ela me mandou uma mensagem: amiga, eu tô vindo embora de São Paulo, porque eu comprei todo o enxoval da Brenda, ela está grávida, a bebê vai nascer no mês de setembro. Então, você transformou a minha vida. E através disso, você possibilita eu transformar a vida das pessoas que estão comigo, sejam as minhas pacientes, sejam as amigas, sejam essas transformações todas. Então, e esse momento aqui, eu quero te dizer que eu co-criei isso quando eu assisti o Holocine, as pessoas, mas só que era online. Eu falei assim, nossa, um dia eu vou contar para a mestra a diferença que ela fez na minha vida. Ela vai conhecer a minha história e vai saber. E aí, quando a Jaque me mandou um áudio dizendo que eu tinha sido selecionada, nossa, eu chorei muito, porque isso foi uma cocriação do ano passado. Então, em um ano, você transformou 45 anos que ficaram para trás, porque eu era uma Iris Basílio e hoje eu sou outra, graças a você. Minha gratidão.